a gente aprendeu sobre o lead? O que é o lead? É uma abreviação de um texto. É o quê? Não entendi. O lead é o quê mesmo? Bora, gente. Edjan, Estela, Gustavo Correia, Maria Eduarda, o que é o lead mesmo? Ju. O resumo do texto. E ele fica onde? No primeiro No parágrafo. Provavelmente na parte superior da parágrafo. imagem, onde temos o texto. Exatamente. O primeiro parágrafo, vamos pensar em termos de parágrafo, é no começo do texto, é lá no topo, e o primeiro parágrafo é o lead do texto, e a função dele é trazer o quê? Um pequeno resumo do texto. Nesse primeiro texto que a gente está vendo, onde está o lead? Qual é o lead desse texto? Qual é o resumo desse texto aqui? Podem ler para mim. Gustavo, pode ler para mim, por favor? Não será possível, professor. Infelizmente não será possível. Agora será. Por quê? Tá muito pequeno para você aí a letra? Tá bom, eu vou ler então. Ato publicado. Vou ler. Em ato publicado no último dia... Professor, não tá dando para... Em ato publicado no último dia 9 de julho, a Câmara Municipal de Piedade abriu licitação para a compra de 10 aparelhos de ar-condicionado para a nova sede do Legislativo Piedadense. Muito bem. Legislativo é o poder, né? É o poder de quem faz as leis. É a Câmara Municipal, no caso da cidade, quem faz as leis. Esse aí é o primeiro parágrafo do texto. Esse aí é o lead, portanto, desse texto 1, certo? Vamos ao texto 2. No texto 2, o título é qual mesmo? Quem pode ler agora, por favor? Pode ser eu, professor? Por favor, já pode começar. Opa. Justiça nega exame. Justiça nega de mensal que estruparam e mataram a menina de 11 anos. Muito bem. Esse é o título dessa notícia tenebrosa que remonta àquele crime horroroso que a nossa coleguinha lá do 5º ano sofreu no ano que se passou. E aí, agora, a partir do título, onde está o resuminho? Onde está o lead desse texto? Debaixo do título. No primeiro parágrafo. Logo abaixo do título. O lead começa com Elivelton ou começa com a justiça? Ele está abaixo do título do texto. Muito bem. Ou seja, Ele começa... começa com Elivelton. Muito bem. Elivelton. Responder. Exatamente. Esse trecho, Elivelton Santos Furtado, de 23 anos, teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pelo Ministério Público. O vídeo mostra a confissão da morte da adolescente em Piedade. Vamos agora ao terceiro texto. Quem foi acertando aí já pode dar o seu certinho com caneta vermelha, colorida, cor-de-rosa, amarela, azul, verde, vermelha, qual cor que você quiser. Sim. Nesse terceiro texto, qual é o título dele, por gentileza? Eu tô corrigindo o meu de lápis, não tem problema? Tudo bem. Piedade retorna a campanha Piedade de vacina contra a gripe nesta sexta-feira. Muito bem. Piedade retoma a campanha de vacinação contra a gripe nesta sexta-feira. O título é sempre fácil, porque ele é a primeira coisa de um texto. Ele aparece como a locomotiva de um trem. Ele vem na frente. E aí, qual é o lead agora? Depois do título, doces serão aplicados da
Das Das 8 8 até meio-dia. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será retomada em Piedade Não. Vamos lá. nesta Minutinho. sexta-feira, de dia 17, na Escola Municipal Silvenino Santos Neto. Próximo Andrei. Dora. Andrei. Peraí, tá roubado demais. Oi, Andrei. Calma, querido. Oi. Olha só. Meu O lead é aquilo que vem logo abaixo do título, certo? Então, veja bem, doses serão aplicadas das 8 às 12 ou até os estoques serem zerados, vacinação está liberada para toda a população, resume tudo aquilo que a gente vai ver depois. Nesse parágrafo, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, ele já vai dando detalhes, entende? Compreendeu, Andrei? Aham. Então é isso, gente. O lead é aquele parágrafozinho, ele pode ter aqui duas frases, né? Ó, um ponto final, outro ponto final. Pequenininho, mas é ele quem resume o texto e ele vem logo abaixo do título, certo? Então, fizemos aí o primeiro exercício. O próximo exercício era um exercício de interpretação de texto. E aí, a tal da interpretação de texto, gente, demanda que a gente sempre esteja lendo. Por quê? Porque senão a gente se perde em umas pegadinhas. Algumas questões são mais fáceis. Por exemplo, a primeira questão. Quando a gente lê lá o texto, não vou ler ele inteiro, porque senão a gente vai ficar até de madrugada, os pais vão ficar loucos da vida comigo, tá todo mundo querendo dormir para trabalhar, os professores ficam arrumando aula de noite para gente, para criança, né? E, então, eu não vou ler o texto todo, certo? Mas ele fala sobre quando Piedade chegou a 260 casos, Piedade já passou 500, infelizmente, né? E ele falava também sobre o número de casos e um perfil das pessoas que se curaram. E também ele dava uma ideia dos bairros onde havia mais casos positivos, onde havia mais casos na cidade. Então, vamos lá. A primeira questão é, qual é o assunto da notícia? É agricultura familiar em Piedade? São os números da Covid-19 em Piedade? Fim da Covid-19 em Piedade? Ou números da Covid-19 na região? B. Letra B, números da Covid-19 em Piedade. Muito bem, pode marcar certo aí. Segunda questão. E aí, todo mundo acertou essa? Sim. Sim, não ouvi nenhum, só ouvi um. Ô, professor, pode repetir de novo qual é a resposta correta? Eu não estava prestando muita atenção aqui, peraí. Ok, a resposta correta é a letra B, números da Covid-19 em Piedade. Certo? Vamos à próxima. De acordo com as informações apresentadas no texto, a maior parte dos casos de Covid-19 estão presentes na zona urbana ou na zona rural? Uau. Na zona rural. Letra B, novamente. Zona rural. Número 3. Pelo que se pode ler no texto, em Piedade, quem corre mais riscos de ser contaminado? Nessa questão, a gente tinha que saber se esses bairros eles pertenciam ao centro, à região central da cidade, à zona urbana, ou à zona rural. Aí, antes de responder, eu tenho que pensar, Guatambu fica na zona urbana ou na zona rural? Responda para mim. A C. Não, estou perguntando do bairro. Guatambu fica na zona urbana ou na zona rural? Na zona urbana. Na zona urbana. Muito bem. Rural. Então, ficando na zona urbana, não poderia ser esse. Aí ele diz na letra B, quem mora na Vila Olinda e nos Paulas e Mendes. A Vila Olinda e os Paulas e Mendes ficam na zona urbana ou na zona rural? Zona urbana. Da zona urbana, muito bem. Aí ele fala na letra C, quem mora nos Correias ou no Caetesal. Esses bairros, Correias e Caetesal, fica na zona urbana ou na zona rural? Uau. Rural. Muito provavelmente essa Rural. está certa. Mas vamos ver lá na letra D. Quem mora no Parque da Torre ou perto da rodoviária? O Parque da Torre e a rodoviária ficam na zona urbana ou na zona rural?
Urbana. Barulho. Urbana. É alguém se postando alguma coisa dentro aí. É algum barulho estranho aí. Fica na zona rural ou na zona urbana? Urbana. Tem algum barulho. Assim, alguém batendo no microfone, no celular, alguma coisa raspando aí. É que atrapalha. Mas vamos lá. Na letra D, nós vimos que o Parque da Torre e a rodoviária ficam na zona urbana. Então, se eu respondi na número 2 que a maioria dos casos de Covid estão presentes na zona rural, qual opção apresenta apenas bairros da zona rural? Na número 3. Professor, tem uma pessoa com o microfone ligado. Não, tudo bem, até pode, isso é, desde que não esteja conversando do lado ou fazendo barulho. Aí, Ô, obrigado. professor. Oi. Professor, Oi, Wesley. a minha tá um pouco ruim, aí tá meio que falhando, tá bom? Tudo bem. Qualquer coisa você acompanha depois no YouTube. Verdade, tá travando mesmo, professor. Tá mesmo? Tá um pouquinho. Tudo bem. Vamos deixar então, gente, para ajudar as câmeras desligadas. Certo, Estela? Vamos desligar as câmeras? Porque aí a internet... na hora que o senhor fala. Ah, entendi. Vamos desligar as câmeras que eu acho que melhora um pouco. Ok? Ixi, o que aconteceu aqui? Ah, tá. O microfone pode estar ligado, André? Deixa para ligar, Mariana, só na hora de precisão mesmo, porque às vezes um barulho na casa, um cachorro que late, uma televisão, a gente escuta tudo aqui. Tá bom. Tá bom? Já teve situação de escutar coisa que não devia. Vamos lá, gente. Aqui. Vocês conseguem me ver aí? Vocês estão vendo agora a tela novamente? Sim, tô vendo. Então, qual é a resposta certa na número 3? C. Muito bem. C. Agora vamos para o número 4. Podemos concluir que a maioria dos casos estão ocorrendo na zona rural da cidade, por quê? Letra A. Na zona rural só é necessário usar máscara para aplicação de agrotóxicos, não sendo preciso usar máscara ao sair de casa. Isso é verdadeiro? Não. Não. É falso. Não, eu acho que é falso. É falso. Essa não deve estar certa, com toda certeza está errado. Podemos concluir que a maioria dos casos estão ocorrendo na zona rural da cidade porque no sítio não há água da Sabesp, por isso as pessoas não lavam a mão com água e sabão. Não. Não tem água mentira. da Sabesp, Não é. mas as pessoas têm água em casa e lavam a mão com água e sabão, certo? Uhum. Ou até mesmo tem poço. Oi? Ou até mesmo tem poço. na casa. Exatamente. 4. Podemos concluir que a maioria dos casos estão ocorrendo na zona rural da cidade porque a agricultura é um serviço essencial e o trabalhador rural está na linha de frente como médicos e enfermeiros. Sim. 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 Vamos ver a letra D, se essa se aceita certa mesmo. Podemos concluir que a maioria dos casos estão ocorrendo na zona rural da cidade porque as pessoas da cidade têm mais consciência e as pessoas da zona rural não tomam os devidos cuidados. Isso é verdadeiro? Não. Não. A cidade tem mais consciência, Mentira. né? Não. E também não toma os devidos cuidados na zona rural. Então, é a letra C, porque a agricultura é um serviço essencial e o trabalhador rural está na linha de frente, assim como os médicos e os enfermeiros. E aí eu deixo aqui os meus parabéns a todos vocês, aos seus pais, a todo mundo aí que trabalha nessa lida tão importante para a vida da gente. Vamos à próxima questão. Texto 2, redução na oferta eleva os preços das alfaces. Olha só, vamos, antes de ir para a questão, comentar uma coisa aqui. Aqui no site aqui do nosso Jornal da Cidade, do blog Bom Dia Piedade, houve um errozinho de português aqui nesse das alfaces, né? Porque a palavra alface é masculina, aliás... Alfa. Não, perdão, eu que estou falando bobagem.
Aqui está certo. No jornal, eles fizeram a colocação correta. Das alfaces, porque é a alface. Muita gente fala o alface, mas na verdade é o pé de alface. O pé de alface está certo. A alface está certo. Agora, o alface está errado. Beleza? Deu para esclarecer? Sim. Sim. Beleza. Vou falar novamente, né? Para caso tenha... Ela falou alface é uma alface ou dois As alfaces? pessoas normalmente falam... Professor, alface. professor, Diga. Escuta o outro, tá ligado? professor, eu tava conferindo aqui e eu vi que não tem essa questão na prova. Então, Gustavo, mas eu estou corrigindo questões do caderno antes de fazer da prova. Ah, bom. Entendeu? Então, essa daí, se você der uma procuradinha lá no seu caderno, você encontra elas. Que foram aquelas atividades que eu fui mandando nos PDFs ao longo do bimestre inteiro. Então, eu estou aproveitando para corrigir também. Entendeu? Gustavo? Entendi sim, professor. Professor, entendi sim. Beleza. Vamos continuando, então. Quinto, qual é o assunto geral do texto? Saúde, agricultura, esporte ou religião? Agricultura. 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 Lá, Agricultura. faces É agricultura, porque alface. tinha verduras. Muito bem. Na foto tinha verduras. Professor, não tô ouvindo nada. Agricultura. Oi? O professor tá travando o áudio, eu não tô ouvindo nada. Tranquilo. Depois você acompanha na gravação do YouTube. E aí eu vou fazer assim, a hora que eu for dar a resposta, eu vou selecionar a resposta certa. Se vocês não me ouvem, vocês veem pelo menos qual é a resposta certa. Caso alguém não tenha ouvido a 5, na 5 a resposta certa é essa aqui. E na 6, qual é o assunto principal? Prejuízo, Valorização do preço das alfaces. diminuição do preço das hortaliças, aumento do preço das hortaliças ou valorização do preço das alfaces? Valorização do preço das alfaces. Muito bem. AD. Letra D, AD. valorização do preço das alfaces. Questão 7. Segundo o texto, a oferta, ou seja, a quantidade disponível para venda, está menor, porque há duas respostas certas aqui. Está menor porque a Covid-19 diminuiu o número de trabalhadores para plantar e colher as alfaces, porque a área de plantio diminuiu e por isso tem menos alface para vender, porque as pessoas estão comendo menos salada na quarentena, porque as temperaturas baixas comprometeram o desenvolvimento dos pés de alface. Tem duas respostas certas. D. Uma é a letra e A. D de dado. D. A. Eu acho que é a A e a B. Na minha opinião. D. A D e a A. Na minha opinião, eu acho que é a A e a D. D não, B, eu acho. A A e a D. Vamos lá. Aqui, na verdade, a gente poderia ter, estou verificando aqui, 3 respostas certas. Prejuízos na lavoura na 7, né? 3 respostas certas. Porque a Covid-19 diminuiu o número de trabalhadores para plantar e colher. Porque a área de plantio diminuiu e por isso tem menos alface para vender, também está correto. E porque as temperaturas baixas comprometeram o desenvolvimento dos pés de alface. Tá? Se você marcou A e B, A e D tá certo, só anota a outra que você não tinha marcado antes. Tem 3 certas. A, C e D estão, aliás, A, B e D. A, B, A, B e D estão corretas. Certinho? Aqui era só matéria, nutrição. Aqui era só matéria, não tem admissão. Agora, o nosso último exercício de ortografia, antes da prova,
Aquele sobre mais, mas e mas. Estão acompanhando aí? Sim. Muito Sim. bem. Mais com i, mas sem o i e o mas com acento. Mais com i. Eu fiz no caderno. Muito bem. Grandeza e superioridade. Seu conhecimento cresce mais a cada dia. Eu sou o filho mais velho. Eu sou a menina mais linda da minha casa. Né? Mas, sem o i, sem acento, exprime oposição. O que é oposição? Coisa contrária. É sinônimo de porém. Ganhou muito dinheiro, mas não aproveitou. Quer dizer, a pessoa tem muito dinheiro, o que você espera que a pessoa faça? Que ela aproveite. Então, ganhou muito dinheiro, mas não aproveitou. Né? Não aproveitar. Correu, mas perdeu o ônibus, certo? E o mas com acento é o plural do adjetivo feminino má. Então, ela é uma pessoa má, elas são pessoas más. Há muitas pessoas más no mundo, certo? Vamos ao exercício. Durante a quarentena, eu cresci bastante. Não entendi nada. Não entendeu nada? Quem falou que não entendeu nada? A internet tá muito ruim, tá tudo cortando. É mesmo? A minha não tá entendi cortando, nada. professor. A minha não tá Quem? cortando, a minha tá normal. Deixa eu ver aqui. Cadê? A minha tá normal também. A minha tá mais ou menos. A minha tem algumas partes que estão travando e outras não. Tá. Tá muito oscilando. Pra mim, vocês que estão travando. Tá ok, gente. Olha, é importante que vocês não se preocupem, porque se tiver travando a internet agora, provavelmente deve estar ventando muito, está formando tempo de chuva, então depois vocês conseguem acompanhar sem o travamento, tá? Mas como tem bastante gente que também está conseguindo acompanhar, vamos tentar de novo. Se alguém quiser entrar e sair para tentar ver se melhora, pode ser, tá? Mas não se preocupe, depois eu vou gravar tudo direitinho Tá bom. para você conseguir acessar no YouTube posteriormente, tá? É que daí depois você vai postar no YouTube. Professor, Oi? Não entendi? Oi. Fale, pode falar. Não, eu disse naquela hora que depois você vai postar no YouTube, né? Aqueles que não conseguiram isso. assistir, né? Isso mesmo. Tá bem? tá. Beleza, então vou voltar aqui para as questões. Eu pensei que vocês não tinham entendido a diferença entre o mais, o mas e o mas. Mas Ô, era professor, só que eu não... Ô, professor, Oi. eu não sei direito como se fala mais. Tipo, é mas, depois mas, como que é? Não, a pronúncia é igual. Olha só que bacana. Muito interessante a sua pergunta. Por quê? Olha aqui em cima comigo. Algumas palavras da nossa língua portuguesa são muito parecidas quando nós pronunciamos. Então, na hora de pronunciar, mais, né? A gente fala eu também igual. achei igual. Só que daí eu pensei Isso, a gente coisa fala diferente. igualzinho. eu só na hora de pensei que escrever era que igual. a gente tem que prestar atenção. Eu pensei pronúncia que é era igual. Só que ao mesmo tempo eu pensei que era um pouquinho somente diferente. Não, você entendeu direitinho. É isso mesmo, a pronúncia é igual, mas o jeito de escrever é diferente dependendo daquilo que a gente quer dizer. Então, por exemplo, se eu vou dizer eu sou alguma coisa melhor que alguém, eu falo que eu tenho mais dinheiro que ele, que eu tenho mais irmãos do que ele, né? Que eu sou mais velho que alguém, que eu sou mais novo que alguém. Aí esse mais é com i. Por quê? Porque eu estou falando de grandeza, de superioridade, de quantidade. É igual o sinal de mais, a conta de mais de matemática. Vocês entenderam? Uhum. Aí no mas, Mais ou menos. Sim. que a gente pronuncia igual, mas, né? Igual mais. E aí, mãe? Mãe, mais. Mãe, mais. Aí a mãe fala nem mais, nem meio mais. Esse nem mais, nem meio mais que a mãe fala é sinônimo de porém. É esse mas sem acento e sem o i. Ganhou muito dinheiro, mas não aproveitou. Minha mãe me deixou ir passear, mas meu pai não deixou.
Quando eu falo mas meu pai não deixou, não é a mesma coisa que porém meu pai não deixou? É. Então, neste caso, é o MAS. E quando eu vou falar que várias pessoas são pessoas que fazem mal, aí eu falo que elas são pessoas más, só que com acento. O acento é o chifre da pessoa má. Você entendeu? Então, a palavra mas vem da palavra má e do mal. Exatamente. Essa última palavrinha mas é o feminino de mal com L. Ele é um cara mau, ela é uma menina má, né? Eu sou um cara mau, eu sou um cara mau, ela é uma menina má. É assim. Perfeito? Uhum. Vamos ao exercício. Sim. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, mais a gente entende. Durante a quarentena eu cresci bastante. Durante a quarentena eu cresci Mais. mais. Esse mais é o primeiro, segundo ou terceiro? Mais. É com- mais, é primeiro. Primeiro. É o primeiro. Muito bem. Mais com i. Vamos responder assim. Mais com i, mas com acento ou mas sozinho. Bom? Uhum. Beleza. Tá. Essas condições de higiene aumentam o risco de se contrair a Covid-19. Com que Mas, palavra eu posso... com acento, condições Mas, de... Mas condições de higiene aumentam o risco de se contrair a Covid. Eu escrevi aumente, mas é aumentão, com AM no final. Erro de digitação do Pro, perdoem aí. Então, na letra B, M-A-S, acento agudo no A, certo? Uhum. Muito bem. Letra C. Nossa cidade está na fase laranja. Porém, é preciso Mas, ser usando máscaras. Esse mas vai ser o mas com acento, mas com i ou mas sozinho? sozinho. Eu acho que é só o mas. Sem Só acento. o mas sozinho. M-A-S sem Mas. acento. É só o Muito mas. bem. Só o mas. M-A-S sem acento sem i. Letra D. Na roça estamos trabalhando bastante nesse período. Na roça estamos trabalhando Estamos trabalhando mais nesse período. mais com E, E mais com i. Muito bem. Políticos que roubam o Mas. dinheiro de respiradores são pessoas mas, com acento. Mas com acento. que devia ser um assento na cela da prisão, verdade? Sim. sei lá, Eu assento com dois S's. Vamos lá. Exercício número 2. Preencha os espaços com mais com i, mas com acento ou mas sozinho. Meu nome é Jorginho. Sou o filho Mais, com I, mais. mais com Um i. i. Mas em casa, pai, todo mundo Mas. igual. Mas Mas sem acento, sem acento. sem acento. é o Muito sem bem. acento. Eu marquei sem acento no meu. Mas sem acento. Não, sem acento, exatamente. Ele sempre nos aconselha a evitar as... Mas, companhias. Mas com acento. E essas más manias. Mas com acento. Com acento. A más companhia Acento. também pode vir com acento na cadeia, não é verdade? É Vamos assim. lá. Letra B, com acento, então. Letra B. As Mas, ações, tiozinho. mas Tiozinho. acento, acento, Mas com acento. acento. mas Quis com dizer, acento. não contigo. Acento na cadeia. As más ações deveriam ser mais importantes que boas ações das pessoas boas. Como é que ficou esses dois primeiros? O primeiro é más ações com acento, que já falaram. As más ações das pessoas más. Mas com I, não devem, não. Ah, É mais ruim pegadinha mesmo. do professor. Olha só. Aqui vai ser mas com acento nos dois espaços. As más ações, ou seja, as ações ruins das pessoas más, ou seja, das pessoas ruins. Não devem ser... Ô, professor, você não é professor, não, você é professor pegadinha mesmo. Vamos lá. As más ações das pessoas más
com acento também. Não devem ser mais importantes. E aí, esse mais Com I. com Mais. I. Muito bem. Mais. Mas com I. Importantes. Com I. Perfeito. Letra C. Minha irmã é 2 Mais nova. com I, nova que eu. Mas com acento. Mas com I. Mas sem Não. acento terminou Mas os estudos antes de mim. Com I. Não, Mas gente. com I. Mais com I. Ela É mais com I e depois nova. tem sozinho. É mais Tá, mas com aí I. Gente, vamos na ordem, porque senão fica difícil, a gente não está na sala de aula. Vamos na ordem, mais fácil. Então, a primeiro espaço, porque assim, né? Só uma pausa. Às vezes você entende mais rápido, às vezes o colega entende mais devagar. E às vezes a É sua do parecendo Gustavo Correia. Às vezes a sua internet é mais rápida e a do colega mais devagar também. Então vamos devagarzinho. Minha irmã É, tô parecendo Gustavo Correia falando tudo rápido. né? Minha irmã é 2 anos mais nova do que eu, então mais com I. Mas terminou os estudos antes de mim. E esse mas terminou os estudos? Ao mesmo tempo, Sozinho. porém, sozinho. terminou os estudos, não é? É. Qual que é sinônimo de porém? Mas sem acento. Isso. Porque suas notas eram boas e as minhas notas eram Era um mas com acento. mas com acento. Muito Mas com acento. notas mas com acento. Letra D. Acento. Usar máscara, mas não higienizar as mãos não ajuda. E aí? Mais com I. Mas com I. Não. Olha só. Mas com I. Usar máscara, porém, não higienizar as mãos não ajuda. Mas É o sozinho. Porém, Mas sozinho. mas sozinho. Mas não higienizar as mãos não ajuda. Então é mais sem acento, né? Mas sem acento e mas sem também. M-A-S purinho. Uhum. Quanto mais cuidados tivermos, e agora? Quanto Agora mais com Mais, I, cuidado. é Quanto pegadinha. mais com I. Mais com I. Quanto Acho que não é mais pegadinha, não. cuidados Não, certo. menos vamos sofrer Não, é que tô dormindo aqui. as más lições dos nossos hospitais. E aí, o último, qual que vai ser? Mas com acento. Mas com acento. Muito bem. Mas As com acento. más- Perdi agora. Vou repetir. Letra D. Usar máscara, mas, M-A-S, não higienizar as mãos não ajuda. Quanto mais, M-A-I-S, mais com I, cuidados tivermos, menos vamos sofrer. Vamos sofrer. Com as Com más, com acento, condições Más dos condições. nossos hospitais. As más com acento. Muito bem. Posso continuar? Sim. Letra E. Sim. Eu fiz mais lição em casa durante a pandemia, das aulas, mas quando... Mas E aí? é mais No com primeiro I espaço. Mais com Mais- e I. mais sem sozinho. Mais Cada vez sozinho e outro mais com I. Mas Cada com vez, I. Wesley. Eu fiz Não, mais lição em casa durante a Mais com I. pandemia, mas não, professor. Primeiramente seria mais com I. Logo em Não. seguida seria mais sozinho e novamente seria mais com I. exatamente. Não, ô Gustavo, é mais sem o acento. Não, Não tem acento. É só mais. Quem que tá, Aí, não. Mas, não, mas. eu sei, falei Não tem errado. acento. quem que tá falando agora? Eu, Juan. Eu quem, gente? Luan. Juan. Juan. Juan, a Djan Juan aqui, e o só que meu Gustavo, pai é meu Gustavo. pai. Edjan. Não, a Djan, só que é o Juan. meu pai. Aqui, tá bem, Juan. Tá certo, tá certo. Vamos lá, continuar. Letra E. Eu fiz mais MAIS, lição em casa durante a pandemia, mas MAS, quando as aulas presenciais voltarem, eu vou fazer ainda mais MAIS. Certinho? Aham. Então agora Sim. vamos à
Por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 ova. Prova. Vá. Agora correção da prova. Correção da prova. Eu vou Eu quero aqui. só interromper a gravação, gente, para eu fazer Vá. dois arquivos. Um minutinho. E... Hora da prova. Correção. Pula. Deixa eu só interromper a gravação.